A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. E no vídeo de hoje eu quero aqui tratar de um assunto que está bastante repetido nos comentários do canal, que é sobre profecia. Você que recebeu uma profecia tem perguntado aqui para nós como fazer para saber se é de Deus ou se não é de Deus. Bom, em primeiro lugar, né, se você tem dúvidas, tem grande chance então de não ser de Deus. Isso é para começar, né? Se a profecia gera dúvidas, então tem grande chance de não ser de Deus. Mas antes de nós entrarmos nessa questão de como que faz para saber se é de Deus ou não, nós precisamos entender alguns pontos, tá bom? Porque hoje em dia está uma bagunça. E nós que somos pentecostais, nós temos que organizar as coisas. Paulo diz tudo com ordem e decência. E no meio pentecostal, e principalmente neopentecostal, né, que são os novos pentecostais, você vê muita bagunça nessa questão de profecia. Tem igreja que você vai e você recebe 5 profecias de 5 profetas diferentes. Ué, por que Deus tem necessidade de usar 5 pessoas diferentes para falar comigo num espaço de 1 hora dentro de uma igreja? Né? Se ele usar 5 pessoas para falar comigo durante um mês, em dias diferentes, é uma coisa. Agora, no mesmo dia, nos mesmos minutos ali, parece que faz fila para profetizar para mim. Então, como que isso é de Deus? Isso não é de Deus de jeito maneira, porque quando vem de Deus, não há necessidade dele fazer essa bagunça. Ele vai entregar a mensagem completa para um só e essa pessoa vai profetizar somente ela, e não o pessoal ficar fazendo fila para vir profetizar para mim ou profetizar para você. Tá? O profeta, como que ele surge na Bíblia? Né? Você precisa entender que o profeta ele surge quando é necessário. Se não é necessário, não precisa de profeta. Deus não levanta quando não é necessário. Por exemplo, em Gênesis, Deus levantou profetas? Não. Nós chamamos alguns patriarcas de profetas, por assim dizer, mas não é uma coisa assim, Deus, eu te chamei para ser profeta. Não é o caso de Jeremias. Né? Desde o ventre te santifiquei e as nações te dei como profeta. Ou seja, não é esse caso em Gênesis. Então não tem profeta em Gênesis, não tem profeta em Êxodo, não tem profeta em Deuteronômio, não tem profeta no livro de Josué, tá? Não tem profeta no livro dos Juízes, não tem profeta no livro de Ruth. Então, como que surge o profeta? Quando que surge o profeta? O profeta na Bíblia, levantado por Deus exclusivamente para profetizar, ele surge no período dos reis. Ou seja, Samuel foi o último juiz e foi o primeiro profeta na Bíblia Sagrada, levantado por Deus para profetizar. Entendeu? Ele foi o último juiz e o primeiro profeta. Por quê? Porque com ele veio a transição do período dos juízes para o período dos reis. E você vai ver na Bíblia lá em 1 Samuel, que Deus não gostou dessa mudança. Deus não gostou dessa transição. Isso não foi da vontade de Deus, colocar um homem para ser rei da nação. Só que o povo insistiu, querendo imitar as outras nações. Ah, todas as nações têm um rei, só nós que não temos o rei, nós queremos ter um rei também e queremos ser igual às outras nações. Então, nessa de querer imitar o mundo, é onde a gente quebra a cara. E foi por isso que Deus é contra esse tipo de coisa, né? Foi por isso que o período dos reis não durou muito. Logo, eles acabaram sendo destruídos pelos inimigos. Tá? Acabou, não demorou. Com Salomão mesmo, depois de Salomão já dividiu o reino, né? Reino sul, reino norte, né? Reino de Israel, reino de Judá. Depois disso, eles foram caindo em pecado cada vez mais, e até um ponto que a Babilônia levou, a Assíria levou cativo, e aquela coisa toda, e não existe mais nos dias de hoje. Tá? No período dos juízes, não tinha rei, então também não tinha profeta. Porque quando precisava, Deus ungia alguém, enchia essa pessoa com seu espírito e levantava essa pessoa para trazer o livramento para o seu povo. Não era necessariamente ou exclusivamente um profeta. Mas quando o povo bate o pé no chão e faz birra para querer colocar um rei, então Samuel unge Saul para ser rei de Israel e começa então o período dos reis. E com o período dos reis, o que acontece? Toda a nação, todo o povo vai atrás do rei. Eles não vão mais atrás de Deus, eles vão atrás do rei. É por isso que você vai ler na Bíblia algumas expressões assim, né? Que Acabe, ou até mesmo
Jorão, filho de Acabe, levou o povo a pecar. Né? O rei levava o povo a pecar, porque o povo tinha o rei como sua liderança. Então, se o rei cai em idolatria, todo o povo cai em idolatria. E como que volta para Deus? Como que esse povo volta para Deus? Então, por isso Deus levanta profetas. Porque o rei está desviando o povo para o caminho errado. Então, Deus levanta um profeta, que é alguém que não teme, que não segue o rei, que não teme a autoridade do rei, que ele não fala assim, ele não é obrigado a seguir o rei, ele se obriga a seguir a Deus, ele busca a santidade. Esse é o profeta. E a função do profeta não é falar assim, rei Acabe, Deus manda te dizer, tá? Que a tua escolhida vai chegar, a varoa, a tampa da sua panela vai chegar. Não é para isso que Deus levanta profeta, não. Deus não levanta profeta para dizer, olha, homem, vou te dar um carro, e esse carro vai ser prata e vai ser de 4 portas. Deus não levanta profeta para dizer isso, filho. Deus também não fica levantando profeta para dizer, mulher, olha, o Senhor manda dizer que o que está no teu ventre é uma menina, ou é um menino. Deus não levanta profeta para essas coisas. Deus levanta profeta para combater o pecado, para chamar o povo de volta à santidade. Deus levanta profeta para dizer para uma autoridade como o rei, no caso tem Acabe, tem Jorão, tem outros reis que fizeram coisas erradas. Deus levanta o profeta para dizer para ele, você está errado, você está em pecado, você tem que se consertar. É para isso que Deus levanta profeta, para chamar de volta a santidade. Então, em resumo, o profeta é alguém que se preocupa com santidade. Com santidade. Tá bom? Então já começa por aí. Já começa por aí. Agora, hoje em dia, é tanta profecia, né? Profecia de que você vai parar de comer arroz e feijão e agora você vai começar a comer lasanha, vai comer picanha, não sei o que lá. Né? E não tem nenhum tipo de profecia semelhante a essa na Bíblia. Né? Um profeta se levantando, Deus levantando um profeta. Quando Deus levanta, por exemplo, Ezequiel, ele diz, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Não é para ficar com essas profeciazinhas, essas coisinhas pequenas. Quando Deus levanta um profeta, irmão, é coisa séria. Então a profecia também é para coisa séria. Quando ele levantou Ezequiel, era porque o povo estava lá, iludido, vivendo em pecado. E Deus levantou Ezequiel para mandar eles, para profetizar e avisar que o juízo de Deus estaria chegando. Né, ó. Olha só, Ezequiel 2:3. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes. Se não tivesse rebelde, Deus não ia enviar Ezequiel, não há necessidade de profeta, se não há pecado. Então, o profeta é para denunciar pecado. Eu vos envio às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até este mesmo dia. Os filhos são de semblante duro, obstinados de coração, e eu te envio a eles. E lhes dirás assim, diz o Senhor. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então, independente se alguém vai dar ouvidos ao que o profeta está falando, independente se alguém vai considerar as palavras do profeta, ele vai profetizar. Você gostando da profecia ou não, o profeta vai te falar a verdade. Você gostando ou não, ele vai denunciar o seu pecado. Olha só, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde, no mínimo vão saber que houve entre eles um profeta. Então, isso é um profeta. E a profecia, ela tem esse mesmo peso do chamado do profeta. A profecia é coisa séria. A profecia ou seja, olha para a sua vida. Olha para a sua vida. Vamos ser bem sinceros. Tá? Você é exemplo. Você tem sido exemplo dos fiéis na terra. Você é alguém tem feito coisas exemplares. Eu costumo perguntar isso, pergunta para você mesmo, olha para a sua vida, olha para os seus pecados, olha para os seus defeitos, olha para quantas coisas erradas você faz, olha para quantas oportunidades você teve de ler a Bíblia e você foi assistir TV, quantas oportunidades você teve de orar e você foi fazer outra coisa, quantas oportunidades você teve de ir à igreja, de buscar o Senhor, chances de chegar cedo para orar e você fez questão de chegar mais tarde para passar o tempo da oração. Então, olha para você, filho, por que você acha que Deus vai levantar alguém para dizer para você é cheio de pecado e Deus vai usar alguém para ficar dizendo para você que você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo outro? Claro que não. Deus, ele quer a sua salvação. Deus, ele quer que você vá morar no céu junto com ele. Então, se for para ele te usar, para ele usar alguém para falar alguma coisa para você, vai ser para você se consertar no mínimo.
tá bom? No mínimo vai ser para você se consertar. E depois que você está consertado, aí sim, vem as boas profecias. Por exemplo, quando Davi colocou no coração um desejo bom, que desejo? De construir um templo, uma casa para Deus. Então Natan veio profetizar para ele. A intenção do seu coração é boa, mas não é você que vai fazer, é o seu filho que vai fazer, vai levantar o templo para mim. Então, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, vem profecia. Quando você está fora da vontade de Deus, vem profecia de conserto. Quando você está dentro da vontade de Deus, vem profecia de orientação sobre aquilo que você quer fazer, que também é da vontade de Deus. Tá? Então, o profeta, em resumo, é alguém que se preocupa com santidade. Tá? E, de acordo com a Bíblia, né, 1 Coríntios 14, 29, 1 Coríntios 14, 29, Paulo diz assim, né, fala em 2 ou 3 e os outros julguem. Então, a profecia deve ser julgada. Deve ser julgada. Fala em 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Como que se julga uma profecia? Através da palavra de Deus. Tá? Se ela está de acordo, tem coerência com a palavra de Deus, tem similaridade com a palavra de Deus, então tem grande chance de ser realmente uma profecia que veio de Deus. Mas agora, se ela está falando de uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, então tem grande chance de não ser de Deus, de que não veio de Deus aquela profecia. Tá? E hoje em dia tem muita gente que confunde, né, a voz de Deus com a voz do seu próprio coração, com a sua própria empolgação e acaba entregando qualquer coisa. E tem muito pastor que profetiza para segurar o crente na igreja. Né? Ele profetiza que Deus vai te honrar, que Deus vai não sei o quê. Muitas das vezes porque ele está com dó de você, ele conhece a sua vida, conhece o que você passa, a sua necessidade financeira e etc, etc. E fica te profetizando porque ele tem dó de você e ele quer, sei lá, fazer um teatrinho, né? Ou ele está sendo movido de forma inocente pelo seu coração, onde nós sabemos que o coração do homem é enganoso. Tá bom? Então, para julgar a profecia, tem que ver se ela está de acordo com a palavra. E, para fazer isso, tem que conhecer a palavra. É por isso que a palavra é muito mais importante do que a profecia. Tá? A palavra é a suprema profecia. Tá bom? Eu já li num comentário bíblico que João Batista ele se vestia com peles de camelo e vivia no deserto porque ele estava imitando o profeta Elias. Tá? Ele estava querendo parecer com o profeta Elias, né, na sua forma de se vestir, de agir. Né? O próprio anjo, quando anuncia o nascimento dele para Zacarias, para o seu pai, o anjo Gabriel diz para ele, né, que ele irá na virtude e na unção, na virtude e no espírito do profeta Elias, né, e converterá o coração dos pais aos filhos. Então, o próprio Elias, o próprio João Batista, ele se preocupava com santidade, com a mensagem que ele estava transmitindo através das suas roupas. Outra forma de saber se a profecia é de Deus ou não é justamente observando a vida do profeta. Esse profeta tem conhecimento bíblico? Ele não sabe nada de Bíblia. Ele é o tipo de pessoa que acha que quando ele for abrir a boca, Deus vai colocar a Bíblia na boca dele. E ele vai falar tudo que vier, na hora o Espírito vai dar a palavra. Ele é esse tipo de pessoa? Ele é o tipo de pessoa que fica pregando que a letra mata e o Espírito vivifica e usando isso como desculpa para não estudar a palavra de Deus? É esse tipo de pessoa? Então tem grande chance dessa profecia aí não valer de nada. Tá? Tem grande chance. Porque a pessoa que menospreza a palavra de Deus, menospreza o estudo da palavra, está menosprezando o próprio Deus, o próprio Cristo. Olha só o que diz aqui em Jeremias 28, versículo 9. Ele diz assim, ó, o profeta que profetiza a paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, então será conhecido como profeta enviado pelo Senhor. Então, uma forma de saber se é de Deus ou não é quando se cumprir. Se cumpriu, então é de Deus. Não se cumpriu, então não é de Deus. E se esse profeta tem o histórico de outras profecias que se cumpriram, então tem grande chance de ser de Deus. Mas se ele tem o histórico de profecias que não se cumpriram, então tem grande chance de não ser de Deus. Tá? Eu já ouvi algumas histórias que eu não sei se é verdade, mas são bem engraçadas e eu não duvido que possa acontecer. Os irmãos obreiros sobem ao monte para orar,
e aí eles começam a orar, daqui a pouco começa a dar lugar, começa a pular e rodar, e daqui a pouco começa a profetizar. E aí tinha um irmão que ele sentiu calor, né, começou a suar, e aí ele tirou o terno e pendurou o terno numa árvore, assim, num toco, não era uma árvore, era um toco, um tronco pela metade, pendurou o terno ali, né, um tronco com 2 galhos saindo, deixou o terno lá. Né, e no meio daquela escuridão, no monte, à noite, chegou um profeta, tocou no terno e começou a profetizar para o tronco de árvore. Tá? Ou seja, confundiu ali e começou a entregar a profecia para um terno que estava pendurado num tronco. Ou seja, se isso aconteceu mesmo de verdade, então você percebe que muita gente profetiza realmente na emoção, porque Deus não ia cometer um engano desse. Tá? Deus ele não se engana. Eu já vi também uma outra história de que um irmão bem fortinho, bem gordinho, né? Vamos usar a palavra correta, bem gordinho, subiu ao monte para orar junto com os irmãos começaram a profetizar, e aí, como na subida, ele ficou cansado, então, enquanto os irmãos oravam, ele resolveu procurar um lugar para sentar e sentou, e ficou com a barriga assim para frente, né, sentado lá. Daqui a pouco chega um sapateando, rodando, põe a mão na barriga e diz: eis que eu te digo, minha serva, que essa criança vai ser uma benção, vai ser usada por Deus, sei o que lá. Quer dizer, eu não tenho certeza da veracidade dessas histórias, mas não duvido que isso possa acontecer, né, diante do absurdo que está acontecendo hoje em dia. Né, até mesmo na internet nós temos vários vídeos aí denunciando as falsas profecias de pastores famosos. Recentemente eu estava vendo ali alguns vídeos denunciando as profecias do Agenor Duque, por exemplo, né, que ele profetizou que o filho de alguém ia nascer e não sei o que, e daqui a pouco a criança morreu. Profetizou que acho que o filho de uma cantora famosa ia crescer, ia ter um futuro assim, assim, assado, e o menino morreu. Morreu ainda jovem, na adolescência, ou seja, não cresceu. Então, tem que se tomar muito cuidado com essas profecias, porque hoje em dia tem muita pataquada. Eu mesmo já recebi muita profecia esquisita. Tá? Quando eu tinha os meus 17 anos, recebi uma profecia de que Deus ia me dar um carro e que nesse carro eu ia colocar um adesivo escrito Deus é fiel. Pois eu só vim ter carro mais de 10 anos depois e até hoje eu não coloquei esse adesivo. Eu já recebi uma profecia, quando eu não tinha carro, de que Deus ia me dar um carro 4 portas na cor prata. E aí parecia um Siena. E não, e hoje o meu carro não tem nada a ver com Siena. É o carro 4 portas, mas é preto e é um Palio. Então você vê como que essas coisas são insignificantes. Entendeu? Tem muita profecia que é insignificante. Qual a necessidade de Deus ficar falando que você vai ter um carro na cor tal, assim, assim, assado? Não há necessidade, irmão. Porque se Deus vai falar para mim que eu vou ter um carro, então significa o quê? Que eu estou preocupado com coisas materiais e estou pedindo carro para Deus. Ou seja, ao invés de eu me preocupar, buscar primeiro o reino de Deus, não, eu estou buscando coisas da terra. E Deus, ao invés de dizer para mim, meu filho, para de buscar coisas da terra, vai buscar coisa de Deus. Não, ele vem e concorda comigo e fala, você está buscando coisa da terra, né? Tá certinho. Pois você está pedindo o carro, vou te dar o carro. Você está pedindo coisa da terra, vou te dar coisa da terra. Você acha que Deus vai fazer isso? Claro que não. Deus ele vai sempre nos levar para a santidade. Deus ele vai sempre nos impulsionar para Ele, porque Ele nos quer ao lado dele lá no céu. Amém? Então, só para resumir esse vídeo, você percebe se é de Deus ou não pela coerência, se é muito idiota ou se tem uma preocupação com santidade, tá? Se está de acordo com a Bíblia, você percebe pela vida do profeta, pelo histórico de profecias que ele teve, você percebe se a profecia se cumpre ou não, aí você sabe se é de Deus ou se não é de Deus. Tá? Inclusive aqui em Jeremias, nós temos o caso, né, Jeremias 28, do falso profeta Ananias. Tá? Depois lê lá na sua casa, Jeremias 28 e 29, você vai ver que Ananias estava trazendo uma palavra de bênção, uma profecia de bênção, e Jeremias estava trazendo uma palavra dura, uma palavra que ninguém quer ouvir. Né? E justamente quem era o falso profeta? Aquele que estava trazendo uma palavra de bênção, enquanto Deus estava corrigindo o seu povo. Amém? Então tome muito cuidado com profecias, não fique procurando, correndo atrás de profecias, mas corra atrás da Bíblia, corra atrás da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe.